Olá! No vídeo de hoje gostaria de falar de uma temática que para mim como professor de violino é realmente muito importante e eu sinto falta na grande maioria dos alunos, que é referências, ou seja, é você ter um parâmetro do que é tocar bem. Isso tanto em relação a compositores, a intérpretes e a peças também para que você tenha de fato um ideal. Faça uma comparação assim, da mesma forma que o Suzuki, em relação à nossa linguagem. Então, quando você é o bebê e você está começando a se desenvolver como ser humano de fato, você tem ali muitas influências do seu meio. E aos poucos você começa a imitar seu pai, sua mãe vai lá e corrige o jeito como você está falando. Ou seja, te dá ali uma referência para que você desenvolva a sua linguagem oral. E a partir disso você começa a se desenvolver através da sua oralidade. E conforme o tempo vai passando, você começa a construir as suas referências para cada determinada área da sua vida. E quando a gente fala de música ou de violino, eu acho que é super interessante que também você tenha as suas referências, como que seria um parâmetro do que é o ideal para que o mais alto nível de performance possível. Porque se você não tem esse referencial do que é de fato tocar bem, ou o que de fato é uma música que você, na sua concepção, é uma música realmente que um dia você gostaria de chegar naquele nível, qualquer coisa é válida para você, entende? E gostaria de compartilhar aqui, na minha trajetória, algumas experiências que eu tive que realmente me fizeram tornar de fato referências para mim, né? Bom, no ano de 2013 participei do festival de Piracicaba e ali tinha um dos violinistas que para mim eu fiquei mais fascinado de vê-lo pessoalmente ali em recitais, que foi o Antal Zalai. Ali ele fez um recital com todos os caprichos de Paganini em uma única noite e também ele solou as 4 estações de Vivaldi. Ali eu estava tocando como tutti e fazendo aulas, também eu toquei o concerto de Mendelssohn para ele. E foi uma experiência de fato, cara, o que é nível de perfeição, sabe? De conceito de sonoridade, de vibrato, uma limpeza absurda, assim, de controle de arco, de produção de som, tudo realmente, assim, impecável, né? E no mais alto nível possível que eu já vi, assim. Então isso me foi um grande referencial, né? Vi diversos outros violinistas também presencialmente que fiz masterclass, como por exemplo o Ryu Goto, ali quando eu tocava na Orquestra Jovem do Estado, ele veio tocar o concerto número 1 do Paganini, fiz um masterclass com ele, toquei a sonata número 4 de Zaí, e fiquei fascinado assim de como já no primeiro ensaio ele tocou a cadência inteira do concerto do Paganini, assim, absolutamente impecável também. Isso me dá um grande referencial do que é alto nível de performance. E todas essas experiências que eu tive com intérpretes de altíssimo nível fazem com que eu tenha um referencial, o ideal, ou seja, meu ideal está lá em cima. E aí aqui na minha realidade, no meu dia a dia, tem que trabalhar as escalas, estudos, métodos técnicos e repertório para que eu chegue o mais próximo do meu ideal. É uma longa trajetória, mas isso precisa acontecer. O problema é quando você não tem esse ideal, qualquer nível de exigência é válido, entende? Então, a gente muitas das vezes toca no nível de acordo com a nossa exigência. Então, para que você parta para um próximo nível, recomendo que, primeiramente, você construa as suas referências, ou seja, quais os intérpretes que você já ouviu e você tem como ideal de alto nível de interpretação. Da mesma forma também de compositores, quais compositores para você exploram muito bem as possibilidades técnicas do violino, né? E também como que você lida com as suas referências e o atual estágio que você está hoje no violino. Né? Isso é uma forma de você refletir para que assim você tenha o seu ideal e o seu real e você ali juntamente com o seu professor, semana a semana, você construa ali um passo a passo para que o seu ideal e o seu real um dia se torne praticamente uma coisa só, tá? E dessa forma, eu acho que é super interessante quando você de fato tem
esse referencial. E, pelo que percebo, a grande maioria dos alunos hoje em dia não tem um referencial, no sentido, às vezes, de não conhecer o repertório para violino, de não conhecer os concertos, de não conhecer o que existe para violino, né? E o violino, ele é um instrumento que ele é muito vasto. Por quê? O primeiro violino que a gente tem, semelhante ao que a gente tem hoje em dia, ele é de 1580, segundo o livro do Toby Fiber, do Stradivarius. Então, desde essa época, começou toda uma tradição até hoje em dia. Então, desde lá de Monteverdi, de Corelli, com todos os compositores do Barroco, como Geminiani, o Bach, Tartini. E para isso também é super legal você ver, por exemplo, uma árvore genealógica de todos os violinistas e professores de violino. Tem uma tese de doutorado do Henrique Altrodorado que ele fala sobre arco. E ali ele faz uma árvore genealógica, desde ali de Corelli, aí Tartini, aí depois diversos outros violinistas, como por exemplo Kreisler, até chegar, por exemplo, no Flash, no Galamian, que são os maiores pedagogos de violino, o Heifetz, enfim, uma série de violinistas e pedagogos, até eventualmente o professor do seu professor, por exemplo. Né? Então, acho que é super legal você entender tudo isso que está baseado na sua referência. E aí, na sua referência, aonde você se encaixa mais? Né? É claro que aí a gente já vai entrar em outro assunto aqui, porque a gente tem diferentes escolas. O que ele coloca propriamente nessa tese, que você tem a escola russa, a escola franco-belga e a escola norte-americana. E cada um dessas escolas, ela é preconizada por cada professor, né? Então, é super recomendado que realmente você saiba se referenciar